Queridos irmãos, queridos amigos, que bom, que maravilha nós estarmos nos encontrando aqui mais uma vez, onde nós podemos estar fazendo o estudo da Palavra de Deus. Que Deus seja louvado, que somente o nome dele seja engrandecido. E Jesus Cristo é o centro de tudo que nós estamos dizendo. Nós só estamos dizendo isso em nome de nosso Senhor Jesus. Vou chamar você agora para nós orarmos. Nós dirigimos uma palavra de oração a Ele. Pai Santo, Pai querido, entronizado nas maiores alturas dos céus, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a nós. Derrama sobre nós agora, Senhor, o teu Santo Espírito. Faça-nos agora, Senhor, inteligentes o suficiente para nós entendermos a tua palavra. Ilumine-nos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus caros irmãos, caros amigos, hoje eu quero falar com vocês. Antes, porém, eu quero dizer para você que você compartilhe esse vídeo com os grupos, com seus amigos, porque o que nós estamos dizendo aqui são alertas que tem tantas outras centenas de irmãos e de amigos também que estão se unindo para nós proclamarmos as verdades referentes aos nossos últimos dias da história do nosso mundo. Queridos amigos, nós já havíamos dito que nós estaríamos trazendo algumas notícias atualizadas referente ao nosso mundo de hoje. No estudo passado, nós falamos sobre Roma, né? E hoje nós vamos falar exclusivamente um pouquinho sobre o Vaticano. Eu não quis trazer estatísticas precisas sobre o Vaticano hoje, porque nós vamos ter mais comentários a respeito do Vaticano. Basta você saber hoje, e como você já sabe, mas nós estamos apenas reforçando o seu conhecimento, que o Vaticano é o quê? O Vaticano, ele é um país independente, né? É como Brasília, por exemplo. Só que Brasília, em nosso Brasil, não é um país. Brasília também não poderia dizer-se claramente que seria uma capital. Brasília não poderia se dizer que ela é um estado. Não, ela é um distrito de prestação de serviços burocráticos. Por isso que a maioria dos trabalhos em Brasília é a prestação de serviços, só que a nível nacional, né? Mas o Vaticano, ele é um distrito que presta serviço, aliás, eu vou dizer com mais clareza, que é um país, prestação de serviço a nível mundial, principalmente as principais decisões religiosas. Tem que seria o presidente, mas a sua representação máxima é o pontífice de Roma, que é o Papa, né? E na verdade, o Vaticano, ele é um país que tem moeda própria, ele tem poder e capacidade para tomar decisões de toda e qualquer natureza, ele mesmo, porque na verdade ele é um país, embora que um dos menores do mundo, mas será o centro, e nós podemos dizer com toda certeza que será o centro das atenções mundiais da agora para frente, com o desenrolar da história que você mesmo pode acompanhar, você pode ver pela internet, nós estamos vendo todos os dias, né? Nós queremos hoje fazer um estudo das Escrituras Sagradas de uma maneira bastante sintética, referente ao Apocalipse ainda, né? Nós estamos estudando sobre a besta do Apocalipse e hoje, exclusivamente hoje, nós vamos falar sobre a supremacia papal, não é? Nós chegamos nesse ponto, nós estamos estudando que os animais que surgiram do mar grande, de um mar agitado, eles eram reinos. E aquela besta, né? Aquela besta que surgiu do mar, ela era um poder de reinar, era um reino, né? E ele surgiu das águas, ele surgiu do meio da agitação, surgiu do meio dos povos, surgiu do meio das multidões. E isto leva-nos à Europa, na época da Europa em que surgiu o movimento papal, né? Isto principalmente no ano 538 de nossa era. Eu quero ler com você o que está escrito no livro do Apocalipse, né? Nós vamos ler em primeiro lugar Daniel capítulo 7 e o versículo 7, aonde nós encontramos o seguinte, olha: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés, que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres.
Este animal era um reino poderoso, portanto ele é o quarto animal de Daniel, ele é o último, e ele aqui está indicando que este animal era diferente de todos os outros, e ele então devorava todos os outros animais. Por quê? Para se conquistar espaço. Foi isto que Roma fez ali por volta dos anos 400 depois de Cristo, principalmente Roma papal, para assegurar o seu domínio, né, do mundo que já estava se entrando em convulsão. E aí era então para assegurar o seu domínio, sobejava, subjugava e de uma forma ou de outra se tornou-se um poder muito grande, né? Nós estamos falando principalmente do ano 538 de nossa era, em que Justiniano fez um decreto, declarou através de um edito conhecido como Edito de Justiniano, aonde ali apresenta-se a pessoa, a figura do Papa, como sendo também aquele que tinha o poder do Estado. Além do poder civil, ele tinha também o poder do Estado. A eles era atribuído o poder religioso, o poder para receber confissão de pecados e o poder para perdoar pecados, e aí também o poder civil estava nas mãos dele, né? E no ano 538, veio vindo a história até o ano de 1798. O que aconteceu nesse ano de 1798? Foi um período, meus amigos, de 1260 anos, em que a profecia que diz que a mulher fugiu para o deserto e depois houve um sofrimento por parte dos servos de Deus durante o período de 1260 anos. Alguns atribuem isso como sendo a Idade Escura. Foi nesse período que foi proibida a leitura da Bíblia, a Bíblia foi aprisionada e os papas então, sucessivamente, eles passaram ao domínio do planeta, né? A experiente escritora cristã Ellen White diz que, adicionada aos 1260 anos, a 538 depois de Cristo, nos leva ao ano de 1798, que é o ano em que o Papa foi deposto, né? Quando o general francês Berthier, sob o comando de Napoleão, levou-o para o cativeiro. Né? Lá, é lógico, você conhece a história, na escola nós estudamos isso, né? 18 meses depois ele veio a morrer e aparentemente houve aí uma chaga mortal. Houve uma chaga mortal, porque então o objetivo de Napoleão Bonaparte era esmagar o poder papal. E conseguiu isso. Por quanto tempo, meus amigos? Apenas por um período aí, não mais do que 150 anos, né? E nós chegamos aqui então ao ano de 1870. Não é o estudo de hoje. Depois nós vamos estar fazendo um estudo completo sobre isso. O que aconteceria depois? O que ocorreu em 1870 até os nossos dias, né? Então, eu estou lendo agora Apocalipse capítulo 3 e o versículo 13. Capítulo 13 e o versículo 3. Né? Então vi uma de suas cabeças como que golpes de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Né? A ferida mortal foi curada. Nós vamos estar estudando isso sobre as sucessões papais, sobre o que aconteceu ali a partir de 1870, e Deus vai nos abençoar. Deus está abençoando você, meu irmão. Se você está aqui, se você apreciou, se você acompanhou esse estudo, é porque você é uma pessoa sincera e Deus tem um plano de salvação para a sua vida. Que Deus abençoe a nós. Que o Senhor ilumine o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.